A paz do Senhor, irmãos. Amém. 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 Tudo bem com os irmãos? Tudo, graças a Deus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos fazer a lição de número 12. Aleluia, Jesus. Pela graça do nosso Deus, irmãos, estamos encerrando mais uma revistinha, né, irmão? Nós estamos com uma lição atrasada. Então, nós estamos fazendo a lição de número 12, aí depois nós temos a número 13 para nós encerrar. Então, hoje nós vamos estudar essa lição, que ela traz o título dizendo Esdras e Neemias combate o casamento misto. Então, é muito importante, irmãos, nós estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós obter o conhecimento, porque a Bíblia diz: conhecerei-vos a verdade e a verdade vos libertará, né? Então é importante nós estar estudando a palavra de Deus. Então hoje na lição de número 12 nós vamos ver Esdras e Neemias, eles combatem o casamento misto. Então eu vou convidar os irmãos para nós se pôr de pé, dirigir a Deus uma oração. Aleluia. E em seguida nós vamos então entrar nesse estudo. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por esse instante que o Senhor nos concede para nós estar aqui, ó Pai, na tua casa e estudando a tua palavra. Meu Deus, nós te pedimos a tua bênção em favor de cada lar, de cada família, de cada pessoa, ó Pai querido, que precisa da tua misericórdia. Pedimos também que o Senhor estenda as mãos sobre os hospitais, sobre os lares, e visita, Pai, os enfermos problemáticos, que possa receber a bênção do Senhor em nome de Jesus. Apresentamos a nossa irmã Maria José, irmã do presbítero José, meu Deus, que está enferma. Põe as tuas mãos, visita ela, Deus, e faça o teu milagre em nome de Jesus. Assim, meu Deus, te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, livro que nós vamos estar estudando na lição de classe hoje é o livro de Esdras e Neemias. Então a lição de número 12 fala que Neemias e Esdras, eles combatem o casamento misto. O nosso texto áureo, ele nos diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os fiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Quem está entendendo direitinho o que eu estou falando por causa da máscara? Porque a máscara às vezes dá uma diferença na voz da gente, né? Verdade prática diz assim: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que o lar seja observado a orientação divina na sua formação. Irmãos, queremos desde já agradecer pela presença do irmão, Fábio, né? Não é? Robert, perdão. Nosso irmão Robert está conosco participando desse culto. Vamos dar um bem-vindo ao nosso irmão? Sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus.
nós sempre, nós te amamos. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Amém, irmão? Amém. É assim que nós devemos viver, irmão, no amor de Deus, né? Continuando então a nossa lição de hoje, a nossa leitura em classe, como já disse, livro de Esdras e livro de Neemias. Então nós vamos ler de Esdras, capítulo 9, do versículo 1 ao 4, depois Neemias. Nós vamos ler o capítulo 13, versículo 23, e depois nós vamos ler o 24, 25 e 26. Aí nós vamos ler depois capítulo 9, versículo 38, e depois o 10 nós vamos ler o versículo 1, 29 e o 30. Então, como de costume de sempre, cada um dos irmãos, das irmãs, pode ler um versículo sucessivamente, amém, irmão? Esdras, capítulo 9, versículo 1, os irmãos podem iniciar. Acabados, pois eles esta coisa, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado do povo desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como seus filhos casaram com mulher desse povo. Assim, a linhagem santa se misturou com o povo dessa terra. O chefe e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se reuniram em volta de mim todos que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, por causa das transgressões dos que tinham voltado do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado, perplexo até a hora do sacrifício da tarde. Vi também dias judeus que tinham casado com mulheres cododitas, amonitas e moabitas. E seus filhos falaram meio as adonitas, e não podia falar judaico, senão segundo a lei de cada povo. E contendi com eles, e as amaldiçoei, espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e eu fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e os seus filhos, e não tomarás mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Agora o 6.
o 26. Ao 26? Ah, já está Neemias ou não? Oi? Extra? Isso, já está em Neemias. É o 26 agora? É o 26. Tá. 26. Dos filhos de Elão. Tá certo, né? Não, o 26. Você não está acompanhando a revistinha não, né? Ah, então minha vida está diferente. Tá. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo-os Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. E com tudo isso fizemos em firme conserto, e os escrevemos, e selaram-nos os nossos príncipes, as nossas levitas e os nossos sacerdotes. E os que selaram foram Neemias, o Tirata, filho de Alcanias e Zedequias. Firmemente aderiam a seus irmãos, os mais nobres entre eles, e convidaram um anatema e jumento de que andaram a lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, selo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, mas nosso Senhor, e os seus juízes e os seus estatutos. E o que não daríamos as nossas filhas ao povo da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Amém. Irmãos, aqui nós vimos uma leitura da palavra de Deus, e é no decorrer dessa leitura que nós vamos estar estudando nessa noite. E o nosso objetivo geral hoje é salientar os perigos das reuniões ilícitas e também apresentar o combate de Esdras e de Neemias com o casamento misto, e também de explicar por que que um judeu não pode casar com uma pagã, e também destacar a sobrevivência do povo judeu e aconselhar a respeito do casamento de crente. E é uma necessidade para nós também esperar em Deus. Então a igreja tem que se incentivar a esperar em Deus e não fazer as coisas pela própria vontade. Então nós temos que esperar em Deus. A nossa introdução dessa noite, ela nos diz assim: nesta lição, iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar esses problemas. E também o que a palavra de Deus diz sobre este assunto. É isso que nós vamos estar estudando. Na lei de Deus aparece a ordem: não faça concerto com os moradores da terra, nem tome das suas filhas para os seus filhos. Foi o que esse motivo
que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentios e em redor misturando a semente santa, e o povo começou a seguir as abominações dos povos. Ele então chorou, rasgou os seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, e reconheceu que ele, com isso, havia deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos dessas abominações. O resultado deste movimento foi uma purificação e uma tomada de atitude firme em obediência a Deus. Irmãos, o que nós vimos no início, na leitura, é isso que nós estamos vendo aqui agora. Quando Neemias, ele toma conhecimento daquele fato, Neemias não, perdão, Esdras, quando ele toma conhecimento daquele fato, do que estava acontecendo, ele ficou perplexo. Não vamos misturar nem confundir as coisas, irmão. Porque parece que o que nós lemos aqui, o versículo primeiro que nós lemos, acabada pois essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não têm separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos caldeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas e dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Ou seja, esse povo, ele estava voltando de um livramento de Deus. Eles na Babilônia, estava em exílio, e Deus providenciou, deu um livramento, uma porta de escape, que aquele povo que estava lá na Babilônia, eles pudessem então voltar para a sua pátria, voltar para a sua terra. E Deus abençoou eles, deu tudo. E quando eles voltam, Deus não permite mistura, irmão. Quando eles voltam para a pátria deles, Deus não permite que as pessoas que conviviam lá com eles, que não pertenciam à nação de Israel, voltassem junto. Deus não permitiu. Só era para voltar quem realmente pertencia ao povo de Deus, a nação de Israel. Não era para voltar outras pessoas junto. Por que Deus não permitiu? Porque Deus não queria que eles se contaminassem com o pecado das outras nações. Porque a nação de Israel, nação santa, nação escolhida por Deus, não era para eles então se misturar. Durante todo o tempo que eles ficaram na Babilônia, eles tinham temor a Deus. Eles não se contaminavam. Quando eles voltam, Deus deu a mesma ordem, que eles voltassem para a terra deles, mas que eles não se misturassem com as outras nações. Que os filhos deles não se casavam com as filhas de outros povos,
e que as filhas deles não se casavam com os filhos dos outros povos. Isso, irmão, não é um preconceito. Se fosse hoje, nos nossos dias de hoje, meu Deus do céu, o povo ia levar como preconceito. Não é preconceito, irmão, isso era uma ordem de Deus para a nação de Israel, ordem de Deus. Deus não queria que ele se contaminasse, se misturasse, não pegasse o costume das outras nações que serviam outros deuses, das outras nações que era pagã, que servia Deus feito pela mão de homem. Então, o que Deus queria que ele se conservasse em plena santidade, não se misturasse, não tivesse costume, permanecesse segundo a vontade de Deus. Então, quando de repente eles voltam, eles desobedecem a Deus, e eles começam então a fazer tudo aquilo que era contra a vontade de Deus. Foi quando o rei, então, como nós ouvimos, como nós lemos, como nós estudamos na lição passada, o rei, ele pede então, juntamente com outros 7 conselheiros, e envia Esdra para Jerusalém para ensinar a palavra de Deus. Quando Esdra chega lá, começa a ensinar a palavra de Deus, olha a surpresa que ele tem. Como nós lemos nesse versículo: acabado, pois, essas coisas, chegaram a mim. Esdra está dizendo, chegaram a mim, e me disseram, dizendo assim: olha, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas, eles não têm se separado dos povos dessa terra. E começa a mostrar para eles, seguindo as abominações dos caldeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. É isso que Esdra ficou perplexo. Esdra ficou desesperado de ouvir aquilo, porque aquilo não era a vontade de Deus. Então não vamos confundir uma coisa com a outra. Parece que a decisão de Esdra foi pesada. Não foi pesada, irmão. Foi uma decisão de um líder que tem a visão de Deus, que anda na presença de Deus, que tem a direção de Deus. E é isso que nós lemos, o que Esdra faz aqui agora. Ele então fica desesperado, ele fica perplexo. Por isso que fala que ele parou, ele rasgou as suas vestes, o seu manto, arrancou seus cabelos, a sua barba, assentou ali atônito. Ou seja, o que ele estava vendo, irmão, o que ele tomou conhecimento, era algo desesperador mesmo. Por quê? Aquele povo, irmão, eles estavam em desobediência a Deus, estavam fazendo tudo aquilo que era contra a vontade de Deus. E agora Esdra, ele toma uma posição. Nós vamos, no decorrer dessa lição, ver aqui, primeiro ponto, Esdra e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Primeiro ponto diz assim, a ira e a reação de Esdra. Quando Esdra foi informado que muitos dos judeus, morando em Judá, havia se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado, manifestando sua profunda tristeza
rasgou seus vestidos, sua capa, arrancou os cabelos, tanto da sua barba como da sua cabeça, e assentou atônito na praça. A notícia, a reação de Esdras espalhou por todas as cidades, e muitos se reuniram naquela hora, na hora do sacrifício da tarde. Esdras se ajoelhou diante do povo, orou a Deus, e todo o povo chorou. Todo o povo chorou grande choro. Às vezes, irmão, às vezes é necessário a pessoa que tem a liderança, é necessário em algum momento ele tomar uma posição firme. O que Esdras ouviu, o que ele presenciou, era algo angustioso. Ele ficou angustiado, chegou a ponto de tomar essa decisão. A angústia dele era tão grande. Imagina os irmãos. Esdras, ele está na direção de Deus, ele tem temor a Deus, ele foi lá ensinar a palavra de Deus, essa era a missão dele. De repente ele toma conhecimento que o povo tinha virado as costas para Deus, tinha feito tudo aquilo que Deus não se agradara. Aquilo que não era da vontade de Deus, o povo tinha feito. Ele ficou atônito, ficou angustiado, a ponto dele chegar a arrancar o próprio cabelo da cabeça, da barba, rasgar suas vestes, mostrando para o povo o tamanho do pecado que eles estavam cometendo, e virar as costas para Deus e desobedecer a Deus. Em outras palavras, eles estavam dizendo para o povo: vocês viraram as costas para Deus, desobedeceram a Deus, Deus é o máximo. Não foi assim que Josué disse para o povo? Josué disse: escolhei a quem vocês quiserem servir, porque eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, nós olhando para a palavra de Deus, irmão, nós vemos que, pelo gesto de Esdras, pela reação dele, comoveu todo o povo. Comoveu, chamou a atenção do povo. E nós vemos então que depois, na hora do sacrifício da tarde, ele vai e se ajoelha diante do povo, ora a Deus, e todo o povo que sentiu os seus erros, que analisou a angústia daquele homem, daquele líder, vieram ao arrependimento. Aquele povo então chorou com grande choro, chorou grande choro. No ponto de número 2, o efeito da atitude de Esdras foi imediato. A atitude dele, o efeito, aquilo que Esdras fez chamou a atenção de todos os povos, que o efeito foi imediato. Diz aqui Secanias, um dos judeus bem conhecido, e que havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras, olha a reação, olha a reação. Ele disse a Esdras, diante de todo o povo, ele disse: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus.
despedimos todas as mulheres, tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandamento do nosso Deus, e faça conforme a lei. Esse homem chegou para Neemias e para Esdras, ele colocou essas palavras diante de todos os povos, e ele estava disposto a renunciar tudo, deixar todas as coisas erradas, renunciar de tudo e se arrepender diante de Deus. Depois, disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque pertence esse negócio, a ti pertence esse negócio, e nós seremos contigo, esforça-te. O próprio povo, né, irmão? Aquela reação que Esdras teve, chamou a atenção de todos, mexeu com todo mundo, e imediatamente eles então se arrependeram, se colocaram na posição dele, e viram que Esdras realmente era um homem de Deus, ele tinha realmente toda a liderança, e aquilo precisava ser feito de acordo com a vontade de Deus, e que era Esdras que podia tomar toda a decisão naquele exato momento, porque todo o povo, eles disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque pertence esse negócio, e não a nós, seremos contigo, e nós seremos contigo, esforça-te. O povo agora, irmãos, eles estão de acordo com Esdras, porque Esdras estava realmente na direção de Deus, estava fazendo aquilo que era da vontade de Deus. Então o povo agora ouve a palavra de Secanias e concorda com ele, e fala para Esdras: agora você pode levantar, pode realmente tomar toda a decisão, porque tudo isso pertence a ti, e tudo que você disser, nós estamos contigo, nós estamos contigo. Aí no ponto de número 3, o arrependimento do povo. Esdras então se levantou e ajuntou-se a todo que faria conforme as palavras de Secanias, e o povo jurou. Todos os que havia retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhe: vós tendes transgredido casar-se com mulheres estranhas, farei a profissão ao Senhor. Então Esdras reúne todo aquele povo que tinha vindo, voltado de cativeiro, e mostra para eles a situação que eles estavam em desobediência a Deus, de ter casado com as mulheres que eram de um povo estranho, não pertencia à nação de Israel, que eles estavam em pecado, desobediência a Deus. Então, assim seja. Responderam todas as pessoas que estavam ouvindo Esdras, já estavam conscientes da decisão que eles deveriam tomar, porque eles estavam arrependidos e querendo voltar para Deus. Então eles disseram, responderam a todos: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Sobre esse negócio foram posto que Jonas,
Jazéias, auxiliado por 3 levitas, e eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo dessa união proibida pela lei de Deus. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias, ele já havia enfrentado o problema do casamento misto. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias fez jurar que não mais faria isso. Neemias afastou de entre eles sacerdotes, entre os levitas e aqueles que eram estranhos, e contratou novos sacerdotes levitas para preencher os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote Eliazer era genro de Sambalaque, que foi afastado por Neemias. Então, ou seja, irmão, Esdras, então, ele dá a ordem, ele coloca 3 pessoas, fica incumbido, ou seja, fica encarregado de chamar todo aquele povo que estava casado com mulheres estranhas e desfazer o casamento, porque estava contra a lei do próprio Deus. É difícil, né, irmão? Eu vou dizer para os irmãos que são coisas difíceis, mas o que tem que ser feito, tem que ser feito, irmão. Ninguém pode pôr obstáculo contra a vontade, contra a ordem de Deus. Não pode pôr obstáculo. Não existe porquê. Não existe porquê. Quando Deus dá a ordem, não adianta não adianta os irmãos, as irmãs, questionar Deus, irmão. O que nós precisamos é obedecer a palavra de Deus. Não temos que questionar. Então, o que eles fazem agora? Todo aquele povo que casou com mulheres e que já tinha filhos, aqueles casamentos foram desfeitos. Aquelas mulheres que não pertenciam à nação de Israel voltou para sua terra com seus filhos, tiveram que abandonar, irmão. Era a lei de Deus. Hoje nós vivemos numa situação que o povo questiona tudo, irmão. O povo questiona tudo. O povo questiona o próprio Deus. Desobedece a Deus e questiona a Deus. Mas por quê? Por quê? E nós, irmão, não temos que questionar Deus e querer achar que nós não estamos entendendo. As coisas de Deus é simples e verdadeiro, irmão. As coisas de Deus, ela não pode ter mistura. A palavra de Deus fala que é sim, sim e não, não. O que é sim, glória a Deus, irmão. O que é não, é não. Nós não podemos desobedecer a ordem de Deus. Para aquele povo, era uma decisão dura, porque ele tinha que analisar o pecado dele, a desobediência dele, e dizer para a própria esposa, para o próprio filho: olha, nosso casamento acabou. Olha, filho, você vai voltar para sua terra com a mãe dela, com a sua mãe, e eu vou continuar vivendo aqui com o povo de Deus. Acabou o casamento, desfazer tudo isso. Tem alguma renúncia na nossa vida, irmão, que é necessária na nossa vida, mas só não faz se nós continuarmos em desobediência a Deus e vamos deixar de ir para o céu por causa da nossa desobediência.
Porque para nós obedecer a Deus, irmão, tem muita renúncia. Cada um de nós sabemos o que é que nós precisamos renunciar. Cada um de nós, irmão. Tem, às vezes, coisa tão banal, coisa tão simples, que as pessoas abandonam até a própria igreja, abandonam o próprio Deus, abandonam tudo. Mas coisa muito simples, irmão. Será que nós somos capazes de arrepender dos nossos pecados, abandonar aquilo, renunciar aquilo que não agrada a Deus, para nós continuar servindo a Deus? Às vezes é coisa tão simples, mas nós não queremos renunciar. E é preciso renunciar, irmão. Tem muitas coisas que é preciso para nós poder servir a Deus e para o céu. Tem muitas coisas que nós precisamos renunciar e não questionar a Deus. Já pensou você falar para o seu filho, uma criancinha, olha, você não põe a mão nesse fio, porque você vai levar um grande choque. Já pensou se ele ficar te questionando, mas por quê? Por quê? Filho, você vai levar um choque. Às vezes ele vai questionar tanto, ele vai lá e vai pôr a mão para ver se vai levar um choque mesmo. Então nós não precisamos questionar, irmão. Quando nós recebemos uma ordem, principalmente de Deus, irmão, nós temos que obedecer. Seguir aquilo que o próprio Deus está pedindo para nós. Obedecer a Deus e não questionar. Esse povo, eles estavam em desobediência. Mas quando eles agora vê a reação de Neemias, a atitude de Neemias, de Esdras, Neemias também, mas essa foi a atitude de Esdras. Eles então arrependem, eles então voltam para Deus e abandonam o erro que eles estavam cometendo. No ponto de número 4, ainda no 3, só para terminar, Neemias, ele já havia analisado a situação, já havia afastado pessoas que estavam nessas condições, já havia tirado de levita, de sacerdote, porque eles estavam fora do parâmetro de Deus, eles estavam em desobediência a Deus. Neemias já havia feito que aquele povo então já tomasse conhecimento do erro deles. Ele já vinha enfrentando esses problemas e corrigindo. No tópico de número 2, nós vamos ver aqui, por que um judeu não pode, não deveria casar com uma pagã? Primeiro eu gostaria de ler com os irmãos um texto que está em 1 Reis, o capítulo 11. Primeiro Reis, irmão. Primeiro Reis, capítulo 11, versículo... eu gostaria de ler 2 versículos, mas vou ler mais, senão a gente não vai entender. O versículo de 1 ao 10 diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da sua filha, além da filha de Faraó, Moabita, Amonita, Adonita, Sidonia e Etéia, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes
usou os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Até Salomão desobedeceu a Deus. O que não era para ele fazer, ele fez. E tinha 70 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Salomão caiu no erro, meu irmão. O coração dele foi pervertido por causa dessas mulheres e por causa da desobediência dele a Deus. Porque sucedeu que no tempo da velhice, Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor Deus, como o coração de Davi, seu pai. Está vendo, irmão? Por causa da desobediência dele, do erro dele, na velhice dele, olha o que ele fez. Ele foi então servir os deuses das suas mulheres. Porque Salomão andou em seguimento a Astarote, deusas dos Sidônios, e em seguimento que Milco, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como seu pai Davi. Então edificou Salomão um altar a Quemos, abominação dos moabitas, sobre o monte que estava diante de Jerusalém, e a Moleque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam os incensos, sacrificava aos seus deuses. Olha Salomão. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviará o coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceu. Acerca desta matéria, que tinha dado ordem a que não mandasse no seguimento dos outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenará. Então, irmão, o que Deus tinha ordenado a Salomão, ele não guardou, ele não obedeceu, e depois ele foi servir os deuses das suas mulheres estrangeiras, que não servia o Deus Todo-Poderoso. Agora vamos para o tópico de número 2. Por que havia proibido o casamento misto? A desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade dessa proibição era para evitar que os judeus viessem a seguir a religião das suas mulheres pagãs. Então, esse era o motivo. Deus não queria que o povo dele, a nação dele, se contaminasse. Então, para isso, ele não queria que se misturasse os povos. Não queria que as pessoas que pertenciam ao povo de Deus, o povo judeu, fosse casar com as mulheres de outras nações que serviam outros deuses, que não obedeciam o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Essa era então o motivo.
isso não era, vou voltar a dizer, isso não era fazer acepção de pessoas, isso não era preconceito, era uma ordem de Deus, e a ordem de Deus era para isso, para não se contaminar. Ponto número 2, a história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Vejamos então, Salomão, filho de Davi, o qual nós já falamos, rei de Israel e que construiu um grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram seu coração e ele passou a seguir seus deuses estranhos. Como consequência do seu pecado, no reino de seu filho Reoboão, as 10 tribos do norte separaram-se e constituíram-se em um reino independente, sobre a liderança de Jeroboão. Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, princesa sidônia. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel, perseguiu os profetas de Deus. Olha aqui, irmão, o efeito da desobediência a Deus. Aquilo que Deus havia pedido para eles não fazer, eles fizeram e tiveram as consequências. O pecado. Nós vemos aqui, uma das consequências foi a divisão do reino. Se dividiu em 2. Ou seja, ele perdeu metade, o filho dele perdeu metade do reino. E depois, Acabe então casou com Jezabel. Jezabel todo mundo sabe, né, irmão? Quem foi Jezabel, né? Todo mundo sabe. E ela então conseguiu fazer que fosse fortalecido o culto a Baal, Deus estranho, no meio do povo de Deus lá em Israel. Ela conseguiu, por causa da desobediência. E depois perseguiu os profetas de Deus. Voltando para a leitura, o tópico de número 3, a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje porque, embora espalhada por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos, no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência à orientação da lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, os quais proíbem de uma pessoa judia se casar com uma não judia. Ou seja, os judeus, irmão, espalhados por todo o mundo, mesmo eles estando espalhados por todas as nações, eles não se aderem a Deus estranho. Eles seguem os princípios que eles aprenderam. Os crentes, irmão, nós cristãos, precisamos ser a mesma coisa. Aonde quer que nós estejamos, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, na rua, em qualquer lugar que nós estejamos,
Nós precisamos guardar os preceitos de Deus, irmão. Obedecer a palavra de Deus. Pode ser em cidade estranha, lugar estranho, país estranho. Os olhos de Deus estão te contemplando, está nos contemplando. Não é porque nós estamos fora da nossa pátria, fora da nossa família, não. É a mesma coisa, irmão. Dos olhos de Deus ninguém se esconde. Se nós cometer um pecado, estando num lugar que nós achamos que ninguém nos conhece, os olhos de Deus estão nos vendo. Ele está nos contemplando. Então nós precisamos também ter esse segmento, esses princípios da obediência à palavra de Deus, à voz de Deus, aquilo que nós aprendemos. Aí os judeus então não se misturam. Eles podem estar espalhados pelo mundo, em terra estranha, povo estranho, com leis que não é a Deus, mas eles não se contaminam. Voltando aqui para a leitura, então a preservação do povo judeu é considerado um milagre. Quando se alia às tremendas perseguições que sofrem durante os séculos, em muitos países, como por exemplo Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha. Então a sobrevivência do povo de Deus é realmente pelo milagre de Deus, mas é a nação de Deus, irmão. E eles então sobrevivem, e eles não negam os princípios de Deus, eles não negam. Então nós precisamos aprender que nós também, irmão, o que nós aprendemos dentro da palavra de Deus, não é porque se nós mudar de igreja, se nós mudar de cidade, que as coisas mudam. Não, não muda nada, irmão. Eu não estou falando mudar de igreja, e a igreja tem um costume diferente, eu não estou falando sobre isso. Estou falando sobre doutrinas bíblicas, doutrinas da palavra de Deus. Costume diferente varia sim de uma nação para outra, de uma casa para outra. Talvez o costume que você tem na sua casa não tem na minha. Talvez o costume que eu tenho na minha casa você não tem na sua. Então costume é coisas diferentes. Por isso que quando nós falamos da doutrina, nós falamos da doutrina da palavra de Deus, doutrina bíblica. A doutrina que nós falamos é doutrina de salvação, todas as doutrinas da Bíblia, doutrina dos anjos, a santificação, tudo isso, irmão. Então, quando nós falamos de doutrina, é isso, costume. Se você sair do Brasil e for para outro país, você vai encontrar outros costumes. Mas não é por causa disso que você vai desobedecer a palavra de Deus. Não, aqui é outro costume, aqui ninguém serve a Deus, não. Aqui todo mundo vive, eu vou viver assim também. Não, irmão. E o nosso temor a Deus? E aquilo que nós aprendemos? Os olhos de Deus estão nos contemplando em toda a terra. Quem pode fugir da presença de Deus? Jonas achou que ia fugir, né, irmão? Ele achou que ia fugir. Deus manda ele pregar lá em Nínive. Ele foge para Tarso. E Deus manda naquele mar um vento forte. E o navio estava quase afundando. Até chegar a ponto de Jonas se arrepender e dizer: olha, eu estou aqui em pecado. Para não morrer todo mundo, faz o que quiser de mim e joga na água, porque eu estou em desobediência ao meu Deus. Eu estou em pecado. E eles então jogaram.
Mas Jonas achou que podia fugir da presença de Deus. E outros exemplos que nós podemos falar aqui também. Mas, então aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, nós estamos falando de uso e costume, não estamos falando de mudança de... Porque tem igreja que bate palma, igreja que não bate palma. Qual a diferença? Se eles batem palma, se nós batemos palma, glória a Deus. Mas se acha que não deve bater palma, glória a Deus também. Louva a Deus do jeito que eles acham melhor. Então existem muitos tipos de costume. Tem igreja que é mais de oração, outra é mais louvor. São costumes diferentes. Tem igreja que inicia o culto com oração, a outra inicia com louvor. Qual que é a diferença? As diferenças estão na liturgia. Mas qual que Deus está recebendo mais? É quem fazer de coração para Deus, irmão. Quem realizar o culto para Deus. Agora chega outro aqui e fala assim: ah, mas eu não gosto disso aqui não, meu costume é diferente. Negócio de começar o culto em oração, não, eu gosto de começar louvando. Isso não significa nada, irmão. Isso nós podemos se adaptar. Podemos se adaptar. É diferente da doutrina da palavra de Deus. Aonde você for, você tem que obedecer a Deus, guardar os princípios da palavra de Deus. Não é o uso e costume. Então é super diferente de uma coisa para outra. Voltando aqui para a nossa revista, o tópico de número 4. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus deu para o ser humano é o casamento. Então, se nós for falar das coisas espirituais, a maior bênção para o povo na terra foi a vinda de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: eu vim não trazer paz, mas trazer arrependimento, né? Trazer divisão. Aonde a palavra de Deus entra, irmão, causa uma divisão tremenda. Porque às vezes os homens, as pessoas estão vivendo uma vida de qualquer maneira, uma vida de pecado, uma vida de desobediência. Quando entra a palavra de Deus, irmão, a palavra de Deus, ela entra para fazer o conserto e causa uma divisão tremenda. João Batista perdeu a cabeça por causa disso. João Batista trouxe a palavra de Deus. Herodes estava em pecado, ele aceitou, mandou degolar. Então, Jesus disse: eu vim buscar e salvar os que estavam perdidos. Se nós se arrependermos, nós buscamos de Deus a salvação. Então a vinda de Jesus para nós é uma bênção. Mas para aqueles que não querem obedecer, que não querem dar ouvido à voz de Deus, eles têm Jesus como fosse uma pedra de tropeço. Nós temos Jesus como a nossa rocha, aonde nós se alicerçamos, e eles têm Jesus como uma pedra de tropeço. Então, a maior bênção espiritual, a vinda de Jesus Cristo. E a maior bênção espiritual é o casamento. É a maior bênção material. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor.
Não existe, irmão, pressão de ninguém para casar com ninguém. Por isso que na hora do jovem, na hora das pessoas que estão pedindo a Deus preparar um casamento, tem que tomar cuidado, não ficar atrás de profecia dali, profecia daqui, não, irmão. Se Deus quiser falar com você, Ele vai aonde você estiver. Ele usa aonde você estiver alguém para falar com você, irmão. Ele fala com você pelo sonho, Ele fala na oração, quando você estiver orando, buscando a Deus, te dá direção. Tem muitos casamentos aí por profecias enganosas, que faz que a pessoa casa com fulano, ciclano, e depois não vira nada, porque não é da vontade de Deus. Não teve oração, não teve uma busca a Deus, fizeram de qualquer jeito e acabou em nada. Então não é dessa forma. Então a única orientação é isso daqui, ó. Fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja do Senhor, ou seja, que seja da vontade de Deus. Se tiver dentro da vontade de Deus, tem a aprovação de Deus, irmão. Se não tiver dentro da vontade de Deus, está errado. Uma certa vez, tinha um casal na igreja, onde eu dirigia, que eles queriam casar, irmão. Mas desde já, antes do casamento, já não estava dando certo. Por quê? Ela congregava com a gente na igreja, Deus cuidará de ti, e ele congregava na Assembleia de Deus. Até aí, irmão, nada errado, porque os dois professam a mesma fé, seguem o mesmo Deus, até aí tudo bem. Só que já estava tendo divergência, porque ele falava, para cá não vem, da minha igreja não saio. Ela falava, para lá não vou, da minha igreja não saio. Eu chamei os dois, sentei os dois, conversei com os dois. Falei, se o casamento de vocês é da vontade de Deus, vocês vão tomar uma decisão já. Porque se vocês não tiverem já uma decisão agora, então esqueça o casamento que não é da vontade de Deus. Como que vocês vão casar numa situação dessa? Chega a hora do culto, você vai para um lado, ela vai para o outro, ela vai para um lado, você vai para o outro, já em discórdia, em desunião. Tem que haver já o conceito. Ou um cede de um lado, ou um cede do outro, então melhor não casar. Para ficar brigando, não, né? Aí, ouviram o conselho da palavra de Deus, se ajustaram e casaram. E viveram até o dia que Deus recolheu ela. Mas é assim que precisa, né, irmão? Então, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia explica, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 17, as implicações da expressão do Senhor. E cada crente que estiver pensando em casar, deve meditar profundamente sobre esse texto. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com o infiel. Por quê? Assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limite, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Ou seja, irmão, a pessoa que casa
e o casamento dela está na direção de Deus, está dentro da vontade de Deus, a possibilidade deles viver uma vida abençoada, uma vida de felicidade é grande, irmão. É grande porque tem a bênção de Deus, tem a aprovação de Deus. Agora, um casal que casa sem a direção de Deus, o que nós podemos esperar, irmão? É muito pequena a possibilidade deles viver bem, de permanecer o casamento. Inclusive hoje, as pessoas já estão casando, já com aquele pensamento: ah, eu vou casar, se não der certo ele se larga. Mas não é simples assim. Não é tão simples assim. Não é apenas eu tomar uma decisão, vou casar, se não der certo eu vou lá e descaso. Não é isso, irmão. Tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. As pessoas estão às vezes fazendo algo já desajustado já desde o início. Então é por isso que não está dando certo. Aí muitos ficam pensando que o casamento não é uma bênção. O casamento é uma bênção sim, não. O casamento é algo de Deus. O primeiro casamento que fez foi o próprio Deus. O casamento é uma bênção. Só que precisa entender, o primeiro passo tem que ter a bênção de Deus. Está na direção de Deus. Primeiro passo, aprovado por Deus. E o segundo passo é saber que são duas pessoas que vão se unir numa só carne, como diz a palavra de Deus. Duas pessoas vai se unir em uma só carne. Aí do mesmo jeito que eu amo a minha carne, eu tenho que amar a minha esposa, porque nós pertencemos a uma carne só, um corpo só. Uma das coisas também, irmão, claro que eu não estou aqui para falar sobre casamento, mas uma das coisas que está acabando com os casamentos hoje é as famílias, irmão. Um ponto é o próprio casal. Ela ama a família dela, mas não quer amar dele. Ele ama a família dele, mas não quer amar dela. Se ele despreza a família dela, irmão, ele está magoando ela. Se ela despreza a família dele, já está magoando ele. Já está tendo um atrito desagradável. Aí depois vem as famílias, irmão. Adão de um lado e do outro. A família de lá quer fazer que a filha vive ainda como tivesse na dependência deles. Quer dar ordem na casa da filha. E do outro lado, a mesma coisa, irmão. A família de lá quer dar ordem na casa do filho aqui. A Bíblia diz: deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, a pegar-se a sua mulher, a sua esposa. Tem que deixar. Deixar não é abandonar. Deixar porque a partir de agora está formando uma nova casa, uma nova família. Agora estão constituindo uma família diferente, aonde ele e ela vai formar uma família, obedecendo a palavra de Deus e criando os seus filhos, formando a sua família. Eu tenho 2 filhos, irmão, casados. Tenho a minha filha, graças a Deus, 2 netas, um outro filho casado e tenho um neto. Eu não vou me intrometer na casa deles, irmão. O lar da minha filha é da minha filha. O lar do meu filho é do meu filho. Se me pedir algum conselho, a gente está pronto, preparado para ajudar, dar um conselho. Se não, irmão, cabe a eles levar a vida deles. Não posso me intrometer. A vida é deles, o lar é deles, a família é deles, é eles que
são responsáveis. Não é uma filial de uma empresa. Não é uma filial de uma empresa que tem a sede, que manda na filial. Não é isso, irmão. Família é diferente. A família tem independência. Amém? Que Deus abençoe a todos. Voltando aqui para o nosso estudo, irmão. Diz assim, a orientação que a Bíblia dá, então, é essa. O que nós acabamos de ouvir. As implicações das expressões do Senhor a cada crente que estiver pensando em casar. Deve meditar profundamente nesse texto. Que Deus guarde a cada crente de algum dia de aceitar o jugo desigual com um infiel, ou seja, não adianta, irmão. Se a pessoa for casar naquele pensamento assim, eu vou trazer ela para a igreja, eu vou trazer ele para a igreja, já aconteceu de dar certo? Já. Mas é mais difícil, né, irmão? É mais difícil. Então, já pensou quando o homem casa, ele vem para o culto, a mulher vai para o baile? Ou se a mulher vem para o culto e ele vai para o baile? Não dá certo, irmão. Então, não tem como jugo desigual. Não é proibido, a igreja não proíbe, mas a igreja aconselha. A igreja aconselha. O jugo desigual não dá certo. Então é necessário que a igreja aconselha, ensina. Que Deus guarde então cada crente de não tomar essa decisão, né? Porque assim como o casamento é na direção do Senhor, esteja a possibilidade então de viver uma vida de felicidade, né? Casamento é uma união total entre homem e mulher. Jesus disse, não são mais dois, mas uma só carne. É o que a palavra de Deus fala. Isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, a alma e o espírito de ambos. Casando-se o crente com um que não é crente, pode naturalmente obter união de corpo e em parte da alma, mas impossível que haja união de espírito. Então o casamento é união corpo, alma e espírito. Se casar pessoas que um tem temor a Deus, outro não tem, pode até dar certo em alguma parte material, no caso da parte da carne, da alma, que é aquela emoção, né? Que é aquilo que transmite alegria, tudo, mas em espírito não, irmão. Espírito não, porque um é do Senhor e o outro não tem temor ao Senhor, não obedece a Deus, não faz a vontade de Deus, não tem temor a Deus. Então, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro pertence ao reino das trevas. Que diferença tremenda, que abre uma brecha muito triste na união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por essa falta cometida, vive agora preso do outro lado com que não tem nenhuma união de espírito. Ah, mas eu arrependi do que eu fiz. Arrependeu, mas tem uma consequência, irmão. Tem uma consequência. Vai viver uma vida de angústia, talvez para o resto da vida. Uma vida angustiada.
Eu conheço pessoas que casou num sábado e largou no outro, irmão. Era julgo desigual. Conheço pessoas que casou, depois de casado, ela teve que fugir da casa. Porque ela foi ver a situação, ela teve que fugir, catar as crianças e fugir. Então, é difícil, né? Voltando aqui, ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por essa falta cometida, vive agora preso a um outro que não tem nenhuma união com o Espírito. É impossível calcular o sofrimento de uma união dessa natureza que tem causado. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a própria Bíblia. Exatamente. Aquele que não é crente ainda sabe que ou ele ou ela casou porque cometeu um erro. Ainda vai jogar para ele ou para ela, dizer assim: olha, você casou comigo porque você errou. Você sabia que eu não era crente. Você sabia as consequências que ia ter. Eu já conheci muitos casais dessa forma, irmão. Muitos casais. Desse jeito eu já conheci. Amando mais o casamento do que o próprio Deus. Pessoas falam assim: não, eu para casar com você eu largo da igreja. Quem que já viu alguma coisa parecida assim? A irmã já viu, né? Eu também já vi, o irmão também já viu. Não, para casar com você eu largo da igreja, eu deixo de ser crente. No Jardim do Lago tinha um casal que eu conheci desse jeito. Ultimamente eles moravam na Copacabana. Não sei como é que estava, porque eu não tive mais contato. Mas quando eu morava no Jardim do Lago e no Copacabana, eu tinha contato com eles. Ele prometeu para ela que se ela casasse com ele, ele largava a igreja. Ele deixava de ser crente. E depois? Não tem nem como eu contar aqui para os irmãos como que era o casamento deles, porque é triste até de lembrar. Era a situação que eles passavam. Briga. Eles eram vizinho meu. Era dia e noite. Mas ele falou para ela: se você quiser casar comigo, eu deixo de ser crente. Aí estava sofrendo as consequências. Por quê? Amando mais o casamento do que o próprio Deus. Em lugar de ter estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo. Um soldado de Cristo passou o lado oposto. Em lugar de um lar cristão, com uma vida de influência aos filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual. Por que o nosso mundo, irmão, está cada vez pior? Está cada vez mais assim, difícil de nós entender. É por causa disso. O casamento verdadeiro, irmão, estão se acabando. Os filhos são criados de qualquer forma. E o que eu sempre falo aqui na igreja, irmão? Um lar que é bem estruturado, abençoado por Deus, ele vai formar os filhos na presença de Deus. Esse filho, com temor de Deus, com toda a educação, com toda a estrutura que ele recebeu do lar dele, já pensou se ele se torna o pastor da igreja? A igreja será uma bênção. Já pensou se ele se torna o prefeito da cidade?
a cidade será uma bênção. Já pensou se ele se torna o governador do estado? O estado será uma bênção. Se ele se tornar um presidente, o país se torna uma bênção. E se esse presidente, esse governador, esse prefeito, esse pastor, vier de uma família toda desestruturada, família toda desordenada, toda acabada, é isso que nós estamos vivendo hoje, no nosso mundo, irmão. As famílias estão sendo desestruturadas, está se acabando. Isso é vontade de quem? Do diabo, irmão. É vontade do diabo. Os filhos hoje não podem mais receber uma correção do pai, da mãe, não podem trabalhar, né? Pode viver na rua, pode viver à vontade, mas trabalhar não. Trabalhar. Eu comecei a trabalhar, irmão, eu nem sei dizer quantos anos que eu tinha, porque lá na roça, com 7, 8 anos, a gente já trabalhava. Ralhava algodão, apanhava algodão, quebrava milho, carpia. E todos que estavam lá, irmão, ninguém morreu por causa disso. Eu vim para Jundiaí com 14 anos, tinha minha carteira registrada. Eu me lembro quando eu vim para Jundiaí, as crianças vendiam coisa na rua, as crianças engraxavam sapato nas rodoviárias, nos terminais rodoviários, em outros lugares. Todo mundo trabalhava, todo mundo tinha uma vida diferente, mas hoje não pode mais. Hoje não pode mais. Hoje com 15 anos, 16 anos, ainda não pode trabalhar. Mas a família está cada vez mais desestruturada. Satanás está aplaudindo, né, irmão? Mas nós, pregadores da palavra de Deus, irmão, nós temos que combater isso. Combater os erros. Mostrar para o mundo que ainda tem solução. Mostrar para o mundo que ainda tem solução. Porque a igreja está em oração. O povo de Deus está em clamor, buscando a Deus para reverter essa situação. E Jesus estava para buscar a sua igreja, irmão. Então não vamos se iludir com as coisas mentiras desse mundo. Hoje nós estamos vendo aí já uma campanha política. Infelizmente, a gente tem que procurar alguém para a gente votar, se é que a gente vai achar, né, irmão? Alguém para a gente votar. Mas se a gente procurar, a gente pedir a Deus primeiro, de quem que a gente vai votar, porque as pessoas falam assim, não, você tem que ouvir as propostas, isso daí nós já sabemos que é tudo mentira, né, irmão? Pessoas fazem proposta para ganhar, mas ninguém tem compromisso mesmo com o povo, com a cidade, com o município, com o país, com o estado. Mas a gente vai fazendo a nossa parte, né, irmão? E a gente sabe muito bem, a palavra de Deus fala que aquele que usa de engano, ele não vai permanecer, né, irmão? Porque o nosso Deus é justo. Nosso Deus é justo, né? Então o meu voto, o teu voto, ele pode ser uma bênção na vida desses candidatos, mas pode ser uma maldição também. Porque nós estamos orando para que o nosso voto seja uma pessoa que tenha temor a Deus, que seja honesta, que ele venha fazer o que é correto, porque nós queremos que a família seja estruturada, seja abençoada, que da família saia pessoas que tenha segundo o coração de Deus, temor a Deus, tanto nas coisas materiais como nas coisas espirituais. Temor a Deus na igreja, obedecer a Deus, não fazer nada errado. Porque na igreja, irmão, acontecem muitas coisas erradas. Pastor, você não pode falar isso. Claro que eu posso.
está se cumprindo a palavra de Deus. Eu não tenho vergonha de falar, irmão, porque a palavra de Deus está cumprindo. Se alguém está na igreja, é um pastor, e está desonrando a Deus, irmão, ele vai pagar, porque Deus é justo, e a palavra de Deus tem que se cumprir, né? A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Se nada disso acontecesse, eu ia pegar a Bíblia e pôr de lado e dizer assim, olha, não vou mais nem ler essa Bíblia, porque tudo que está escrito aqui não acontece, e é o contrário. Tudo que está acontecendo no nosso mundo é cumprimento da palavra de Deus. Por isso que nós estudamos a palavra de Deus, nós lemos a Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé. É nela que nós observamos a palavra de Deus, que temos que ter o temor a Deus, irmão. Não é uma placa de igreja, não é uma religião. Servir a Deus é muito mais do que uma placa de igreja, do que uma religião. Isso é importantíssimo para o nosso conhecimento. Então, nós sabemos isso, irmão. Em lugar de ter estabelecido um lar cristão, vai ser uma influência maligna, vai trazer os filhos, a criação sem a vontade de Deus, sem a luz da palavra de Deus. E nós precisamos então pedir a Deus que esses lares sejam formados, esse casamento seja de acordo com a vontade de Deus, aonde os próprios filhos eles possam ser abençoados e crescer na direção do Senhor. A Bíblia diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar, porque ele crescendo não se desviará dele. A palavra de Deus vai continuar no coração. Aquilo que você aprendeu lá na sua infância não saiu do teu coração até hoje, né, irmão? Então é isso que nós precisamos ensinar às crianças, né? O caminho que ela deve andar, que é o caminho do Senhor, o temor do Senhor. O tópico de número 9, irmão, nosso último tópico. Espera em Deus, espera em Deus. Findamos esse estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo: espera em Deus. Jove o seu desejo de ter um lar, experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Isso é natural na vida do jovem. O sonho que o jovem tem, que é natural, é normal, todo jovem pensa em casar, de ter um lar, ter uma família. Todo jovem tem esse sonho, mas tem que esperar em Deus, não fazer nada precipitado e de uma maneira que possa perder a própria vida, né, irmão? Quando Eliezer orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Vamos ler? Gênesis 24, 12 ao 27. Se alguém encontrar, pode ler, irmão. Gênesis 24, de 12 ao 17. E disse o Senhor Deus do meu senhor Abraão: dá-me hoje um bom encontro,
e faze beneficiar ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela que eu disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja designada ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, e que fizesse beneficência ao meu Senhor. E sucedeu que antes de que ele acabasse de falar, eis que Rebeca saiu, Rebeca, que havia nascido de Betuel, saía com os seus cântaros sobre os seus ombros, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem o varão não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco da sua água, do seu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e lhe deu de beber. Isso foi uma prova que ele fez, né? Uma prova. Então, isso aqui é diferente de uma profecia, viu, irmão? Porque quando eu estou falando de profecia, é porque tem a profecia que é de Deus, tem a profecia que é carnal, que é da vontade própria, e tem uma profecia que é enganosa, que é algo do diabo, né, não? Então a gente tem que tomar cuidado, discernimento. Então, casamento vai correr atrás de profecia, né, irmão? Se Deus quiser falar com você, ele vem e fala. Ele usa, como eu já disse, quem ele quer, aonde você estiver, ele fala com você. Agora, não precisa sair correndo atrás de profecia, porque vai ter profecia enganosa. Já vi pessoas aqui, irmão, no púlpito pregando, diz que é pregador, pregando a palavra de Deus, olhou para uma jovem, bem jovenzinha, eis que Deus vai preparar um casamento para você. A jovenzinha já era casada, irmão. Eu não estou usando aliança por causa da pandemia, viu, irmão? Por causa da pandemia. Então, minha aliança está guardada por causa da pandemia. Mas a jovem não tinha aliança no dedo, mas era casada. E o pregador se enganou com ela. Era a profecia da carne. Falou que Deus ia preparar um casamento, um varão para ele. Ela mostrou, apontou, falou assim: Deus já preparou, irmão. Esse aqui é o meu varão. Eu já sou casada. Então existem muitas coisas, irmão. Muitas coisas. Profecia da vontade própria, da vontade da carne. Eu vou profetizar para o irmão para agradar o irmão. Não, irmão. Eu só posso profetizar se vir de Deus. Eu nunca posso abrir minha boca e falar alguma coisa se Deus não estiver mandando, irmão. Amém, irmão? Então, voltando aqui para a nossa leitura. O jovem então precisa esperar no Senhor, experimentar as riquezas do amor de um companheiro ou de uma companheira que é natural, ou seja, que da bênção de Deus. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Aí deu o exemplo aqui de Eliezer, que orou pedindo que Deus mostrasse a que era preparada de Isaque. Glória a Deus, uma escolha precipitada, olhando, glória a Deus, uma escolha precipitada, olhando somente para
o que é diante dos seus olhos. Pode impedir que ele seja aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus. Faz com que o solitário viva em família. Deus, que trouxe o companheiro para Adão, poderá trazer isto para ti também. Então espera no Senhor. Nós temos muito exemplo na palavra de Deus, né, irmão? Muito exemplo. E se nós seguir a palavra de Deus, obedecer a Deus, nós vamos ter a recompensa de Deus. E se nós seguir os nossos olhos carnais, a nossa própria vontade, nós temos a possibilidade de errar, cometer erro, porque a gente, irmão, não precisa ficar surpreso quando a gente vê alguém cometendo um erro, porque todo mundo é ser humano, todo mundo pode errar. Então, a nossa confiança não tem que estar nisso, tem que estar em Deus, porque o homem pode errar, a mulher pode errar. Nós olhando, quando Deus, Ele manda Samuel e ungiu o rei, quando ele entra, irmãos, na casa, a primeira coisa que ele vê, os filhos de Jessé, quando ele bate o olho, e o coração do homem é enganoso, ele já pensa com ele, eu acho que é aquele. Deus já fala para ele que a escolha não era segundo o coração dele, mas segundo Deus. A escolha tinha que vir de Deus. Era Deus que ia falar quem era. Então Deus já alerta Samuel para ele não escolher, porque Deus, irmão, eu posso enganar. Assim é a Santa Ceia do Senhor, irmão. Assim é a Santa Ceia. Examina-se o homem a si mesmo. Porque se o pastor for examinar, o pastor pode cometer erros, pode enganar, pode servir a ceia para aquele que não é digno e deixar de servir para aquele que é digno. Amém, irmão? Irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu dei uma acelerada e não peguei as referências porque as horas já estavam meio ultrapassadas para nós poder terminar essa revista, tá bem? Terça-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos encerrando com essa lição de número 13. A vigilância conserva a pura igreja. Irmão, essa lição é também tremenda. Então a vigilância conserva pura a igreja. Que Deus abençoe a todos. Uma salva de palmas para Jesus.